seja para cantar, seja para orar, seja para pregar, seja para ter oportunidade, para dar um estudo, uma pregação. Não podemos perder tempo com coisas desnecessárias. É ir para a palavra. É ir para a palavra, falar a palavra. Em segundo lugar, nós vimos que devemos falar a palavra de Deus, pregar, ensinar, não como nós queremos, mas como está escrito, não como queremos. Nós vimos até em João 7,38 que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, quer dizer, eu não posso crer da forma que eu quero crer. Temos que crer da forma que está escrito, né? Que está escrito. Só que, para eu entender da forma que está escrito, eu preciso separar. Eu não posso misturar. É necessário separar. Separar o que, pastor? Separar o que é para mim e o que não é para mim. Separar o que já passou e o que está em validade. Não é porque está escrito na Bíblia que é válido para hoje. Não, de jeito nenhum. Se eu fizer isso, eu vou estar atropelando o tempo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente escuta a pregação, nós temos que separar o tempo. Em que tempo nós estamos? Romanos capítulo 6, versículo 14, diz que nós estamos no tempo da graça. Então, se nós estamos no tempo da graça, não podemos imitar algumas coisas que Jesus fez. Por que não podemos? Porque Jesus era judeu, somos gentios, Jesus estava no tempo da lei e nós estamos no tempo da graça. Ou seja, o nosso tempo é diferente. Não estamos no tempo de Jesus. E o que é que Jesus fez e que nós não podemos fazer? Todo o ritual que ele fez. O que é que ele fez, irmãos? Ele foi apresentado no templo quando criança. Lucas capítulo 2. Eu posso hoje pegar uma criança e apresentar? Não. Por quê? Porque eu não sou judeu. Entendeu? Eu não estou no tempo da lei. Eu estou no tempo da graça. E somos gentios. Agora, pegar a criança e orar, entendeu? Trazer a criança no altar e orar por ela a Deus, para que Deus abençoe, para que Deus dê livramento, né? Para que Deus dê inteligência, é outra coisa. Mas tem lugares que coloca óleo na testa da criança, consagrando a criança. Não pode. E católico derrama água. O que mais Jesus fez? Jesus, ele era judeu, estava no tempo da lei. Então ele, como um judeu, ele praticou a Páscoa. A Páscoa que é praticada hoje, ele praticou. Podemos praticar? Não. Por quê? Porque não somos judeus e não estamos no tempo da lei. Estamos no tempo da graça. É diferente. Então, se a gente separar antes de Cristo e depois de Cristo, é diferente. Em que tempo nós estamos? Estamos aqui. Esse é o nosso tempo. Entendeu? Então, eu não posso pregar o que está aqui. Não. Eu não posso acreditar que é para mim o que está nesse tempo aqui. Não posso. O que é para mim é depois de Cristo. Aí sim. Aí é diferente, né? Nós precisamos separar o tempo. Não podemos misturar tudo na nossa mente. Quando a gente separa os tempos, aí é diferente, não é isso? É muito diferente. O que devemos fazer com aquilo que nós
aprendemos? Por exemplo, aprendemos que Jesus está voltando, né? Se Jesus não vai voltar, o que eu faço com aquilo que eu aprendi? Né? Aprendemos que existe um diabo ao nosso derredor. A Bíblia não diz isso. O que eu faço com isso? Não é? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Não, 3, 4 em diante. Olha o que diz Filipenses 4, 3 em diante. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais ele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Olha aí. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Cristo. O que é ganhar Cristo? É ganhar o conhecimento. Entendeu? Então, para eu ganhar, olha que coisa linda, né? Eu preciso perder. Eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que não querem perder, não querem abrir mão. Então, Paulo está dizendo assim: eu considero como esterco. O que é esterco? Coisa sem valor, coisa que não tem utilidade. O que é que ele está dizendo? Aquilo que eu aprendi lá atrás, antes do conhecimento da graça de Deus, antes da revelação que eu recebi de Deus, tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, eu desconsidero. Eu abro mão daquilo por algo muito maior e muito melhor, por uma mensagem, por uma palavra que vai libertar a minha mente, entendeu? Que vai libertar o meu entendimento, e o meu entendimento sendo liberto, eu saio de uma mentalidade de servir a Deus com medo de perder a salvação, com medo da marca da besta, com medo de Jesus voltar e eu ficar, né? Com medo do anticristo, porque infelizmente a maioria dos evangélicos vivem com medo, né? Vivem com medo, vivem assustados. Irmãos, não pode acontecer nada no mundo de tragédia que é o Apocalipse se cumprindo. É o Apocalipse se cumprindo. O irmão matou a família e a mãe matou a criança há 10 meses, há um mês está respondendo. Aí ele matou a criança. É o Apocalipse se cumprindo. Eu comecei a rir. O irmão também é desolado. Ele já foi ameaçado a uma cidade depois que aconteceu, no Rio Grande do Sul. É o fim do mundo. Jesus estava voltando com muita pressa. A senhora ficou sabendo que o papai estava sendo ameaçado. Apocalipse, né? Isso é consequência. Tudo é o Apocalipse. E as pessoas com medo. E quem sai da igreja começa a voltar. Aí quando passa todo aquele furdúcio que acontece, aí volta para o mundo de novo. Por quê? Porque veio com medo. E qual é a maior arma na religião? O medo. Cuidado com o diabo. Cuidado para não perder a salvação. Entendeu? E essas mensagens colocam medo na pessoa. E a pessoa, por falta de conhecimento, acaba servindo a Deus com medo. Não, é diabo, pastor.
condições não. Aí eu disse, aí o povo tudo dizendo, tem sim, tem sim. Aí foi isso, aí foi aquilo, levou Jesus para não sei aonde, fez não sei o que com Jesus. E eu disse assim para ela, foi um debate, por causa de comentários. Eu acho mais de 800 mensagens falando o contrário do que o cara que pegou lá. Tem que entender que não tem condições, é só Aí pegou e misericórdia. ele disse assim, eu não tenho condição não, porque o espírito compositor é um espírito, não tem como tocar na nossa matéria não, de maneira nenhuma. Dizendo o cara, explicando lá, dando todos entendimento e o povo ainda duvidando dele. Então, essa desconstrução daquilo que nós aprendemos não é do dia para a noite. Não, é um processo e processo doloroso. A gente passa, irmãos, 20, 30 anos, a vida toda, né? Mesmo quando nós não éramos evangélicos, nós escutávamos a mesma coisa. 30, 40, 50 anos. Agora, uma coisa é certa, irmãos. A gente mesmo não acreditando em um ensino como este, para Deus, vai mudar o quê? Não muda nada. E quem é que sai perdendo? A gente. Se eu não acreditasse, quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu estava até hoje na religião. Estudando, ouvindo. Então, pela internet, é o que mais tem. É só colocar o evangelho da graça. Agora, o conhecimento é Deus quem dá, né? Por mais que você estude, por mais que você busque, por mais que você escute outras pessoas falarem, mas se a gente não crê, Deus não vai revelar. Porque se ele não desse conhecimento a você, por mais que você lesse, ia ficar igual essas pessoas, que nem acreditasse se vai estar falando besteira. Mas se ele dando conhecimento abençoadamente, e dando oportunidade, né? Porque ele dá. Como diz, só que se a gente não quiser abrir a mente, não dar oportunidade, acaba ficando uma delícia. entendeu? Por mais que a gente escute, por mais que a gente ouça milhões e milhões falando a mesma coisa, mas se a gente não crê, não abrir o coração para receber a palavra, Deus não vai revelar, infelizmente, porque é o que diz em Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário a gente crer, a gente acreditar. Paulo desconstruiu, mas não foi do dia para a noite. Foi um processo muito doloroso. Só 3 anos ele passou na Arábia, no deserto. Só 3 anos. Fora os outros processos, né? Foi levado ao terceiro céu, foi para lá, foi para cá. A princípio, até que a gente, porque a gente não precisa também observar os acontecimentos, né? Como é que a Bíblia diz que Jesus vem em breve e esse breve nunca chega? Entendeu? Como é que Jesus, olha a contradição, olha como é difícil a contradição. Quando é que a pessoa vai ser salva? Segundo a religião, não é quando Jesus voltar e tiver o julgamento final. Não é isso? Quando é que a pessoa diz assim, como é que a pessoa é salvo? Não é quando vai ter o julgamento final. Não é isso? Agora imagine, como é que uma pessoa morre, vai para o céu, aí depois vai ter o julgamento final e de lá pode ir para o inferno. Tem condições? O julgamento final, entendeu? Quer dizer, quem é que prega isso? A Igreja Católica. E qual é o nome disso? Purgatório.
disfarçada é a mesma doutrina da Igreja Católica. Então, como é que uma pessoa está salvo, morreu salvo, se a salvação só é dada depois do juízo final? Olha que coisa louca, né? Então a religião, ela trabalha assim, confundindo a mente das pessoas. Não existe algo que você diga aqui, agora eu estou entendendo tudo direitinho. Porque uma vez é uma pregação, outra vez é outra pregação. Um diz uma coisa, outro diz outra. Eu não vou acreditar em quem? Agora, quando você escuta o Evangelho da Graça, se você escutar 1000 pregadores da graça, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não tem, eu duvido você escutar. Coloque, chega em casa, coloque na internet Evangelho da Graça, pregação. Entendeu, irmãos? Então, veja só, é muita confusão, na verdade, né? É muita confusão que só a misericórdia. Então, quando Paulo, ele começou a conhecer o Evangelho, que Jesus estava revelando a ele, que foi o processo, ele foi abrindo mão daquilo que ele tinha recebido lá atrás. Por quê? Porque já tinha passado o tempo. Tudo aquilo que ele recebeu ali, o tempo já tinha passado. O tempo agora era outro. E é o que nós temos que entender. O tempo é outro. Vimos que as cartas de Paulo estavam sendo mal interpretadas. Como Pedro disse lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 15 ao 16. As cartas de Paulo, o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava, estava sendo mal interpretado pelas pessoas. E foi só Paulo? Não. Não. Quantas coisas que Jesus falou interpretaram errado? Entendeu? Quantos versículos que nós escutamos e foi interpretado para nós de forma errada? Quer ver o versículo aí? Eu vou falar um versículo aqui. Capítulo 10 de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. O que é que diz? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Que julgamento? Positivo. Mas já aconteceu ou vai acontecer? Entendeu? Olha o que diz aqui: não deixando a nossa congregação. Eu posso dizer a vocês, baseado nesse versículo, que você não pode deixar sua igreja. Ou não posso? E se você não tiver conhecimento, você vai ficar aprisionado. Ou não é assim? A Igreja Assembleia de Deus fez desse versículo uma proibição das pessoas visitarem outras igrejas, não deixando a nossa congregação. Irmão, quando essa carta foi escrita, a carta, por isso que é importante isso aqui, ó. Isso aqui é importante saber, o tempo em que as cartas foram escritas. Isso aqui não foi escrito agora. Isso aqui foi escrito, a carta aos Hebreus foi escrita aqui, ó. Cadê ela? Aqui. 60 a 62 a.C. Ou seja, fazem quase
pastor proíbe? E como é esse? Disciplina. É que situação, irmão? Aí quando vem outra pessoa de outra igreja visitar, aí se esconde. Eu não posso, não me deu oportunidade não, porque para ninguém me ver, para não dizer o pastor. Essa palavra aqui, congregação, não deixando a nossa congregação. O que é congregação, irmãos? Congregação não é igreja. Congregação é o ato de congregar, de reunir, de se unir. O que é que ele está dizendo? Não deixem de se reunir. Entendeu? Não deixem de estar juntos. Olha que coisa linda. Como é diferente. Agora eu posso pegar esse versículo e dizer, irmã Rafa, a senhora não pode ir para outra congregação. O que a Bíblia está dizendo? E agora? Como é que Entendeu? Mas se a pessoa não tem o conhecimento, como diz o ditado, engole, corta. Aí vai compartilhar esse livro perdoa. Às vezes Deus coloca no coração, porque é Deus quem faz, né, irmãos? A pessoa, eu não vou deixar o culto na igreja que eu congrego à toa para ir para outra igreja. Isso também não é demais, né? Se eu tenho culto na igreja que eu faço parte, para que eu vou para outra igreja? Não é isso? Temos que ter essa consciência. Isso é consciência. Tem estudo hoje na igreja, tem culto hoje na igreja, tem culto domingo. Aí eu vou para outra igreja e não venho para a minha. Aí está errado. Não no sentido de não poder ir. É uma questão de consciência. É somente isso. Não é? Para quê? E se os outros não vêm para a minha? Entendeu, irmãos? A gente está escrito assim lá em Romanos 13 e o 7. Há quem honra, honra. Como é que eu vou honrar quem não me honra? Como é que você vai honrar quem não lhe honra? Porque eu vou ser sincero, eu vi o que tem de gente que só quer visita, só a misericórdia. É só misericórdia, irmãos. Não, só misericórdia, irmão. Uma vez, quando tem festividade, Tem muitas. É um convidado para fazer visita, um convidado. Quando você faz um convite, a tristeza não vem. Então, que situação? Fica difícil. Entendeu? Agora, isso não quer dizer que a gente. E quebra tudo isso, irmãos. Mas aí depois diz que é o diabo que está dividindo as igrejas. O diabo não. É a falta de sabedoria do povo. É a dureza do coração. Falando com um linguajar bem rasgado. É a ruindade. Só quer visita, só quer receber, só quer isso. Eu gosto de orar assim. Se tiver alguém, eu vou falar, vou nada, fulano então balista. Vou falar, fazer o que Entendeu, irmão? Então a Bíblia, o que a gente não pode é não deixando a nossa reunião, independente de placa denominacional. Agora, se Deus lhe guiar, lhe conduzir para ir para outra igreja, mesmo tendo culto na sua, vá-se embora. Ô pastor, mas você acha que Deus vai fazer isso? Faz. Tudo tem propósito. Faz. Então a missão vai entregar lá, e esse povo não vai até lá. Deus faz. Deus faz. Quando escolher você, já Porque foi. eu acho assim, não, você tem um trabalho aqui nessa igreja. Para arrendar aqui no culto. O senhor está no estudo hoje. Aí Deus vai mandar o senhor está no estudo aqui. Deus vai mandar o senhor para mercado lá na doutrina. Não, eu estou no estudo, eu não posso. Deus não faz isso, não. Ah, entendi. Se a pessoa estiver na escala, né? O senhor está no culto
me dá uma mensagem, eu não sei de nada. Eu não estou sabendo de nada, eu vou só porque eu senti o desejo de ir. Eu senti o desejo de ir. Eu não estou na escala da igreja, eu senti aquele desejo de ir para outra igreja, no dia de culto aqui. Aí eu vou. Quando chega lá, o pregador não veio, aconteceu alguma coisa, aí o pastor vem e me chama para pregar. Aí Deus está trabalhando. Mas eu acho assim, pastor, mesmo que você não esteja na escala, isso é o meu, isso é a minha A visão. A minha opinião. E quando eu vou falar, o meu ponto de vista não existe ponto de vista. Não existe. Porque até porque. Isso aí eu acho que no meu ponto de vista, não, no meu ponto de vista. Não, até É o porque. meu entendimento. Eu acho assim, se está tendo culto na nossa igreja, eu acho que Jesus não manda você sair da sua igreja, que Jesus é sábio, ele é sábio, na tudo que ele faz. Vai ir para outro ministério. A não ser que antes alguém lhe convide, diga assim, se eu vim para cá ministrar, mas eu acho que não. Ele faz, porque ele faz. Porque, se Deus faz, eu não faço de acordo. por exemplo, quem pode entender a forma que Deus trabalha, A né? gente não entende, Em mas eu Jó, acho que Jesus não foi. Em Jó, Aí sim, o senhor está, mesmo se o senhor estiver escalado, olha, Deus mudou no meu coração, veja, Deus mudou no meu coração para ir visitar a casa da criança. Aí Maria de aí que eu já te volto também. mas não tem nada a ver, não. Não, mas eu isso aí não. Agora, o que Deus não faz é coisa com frequência, direto, mas Deus Toda faz. hora, Eu acho que ela não concorda. Toda hora não, mas toda Deus. segunda tu dizer não, porque Deus colocou no meu coração de dirigir É não onde Deus. muitos Não. aproveitam para matar e Aí é maldade. eu não visto ainda. Jesus botou no meu coração para ele lá. Não, Jesus Não, não não vai faça fazer. isso, é. Quando você está trabalhando no seu trabalho, Jesus vai mandar você sair do seu trabalho. Aí é maldade. Aí é maldade da pessoa, né? Se é uma coisa que vem acontecendo com frequência, se a pessoa, porque a gente que está dentro da igreja, a gente vê. Ninguém engana não. A pessoa pensa que engana, a pessoa pensa que não, irmão. A gente vê quem realmente vem, porque quer vir, porque não quer vir. Irmão, Porque às vezes assim, eu antes eu perguntava muito, não para um só, mas para todos. Eu estou passando tempo muito, mas hoje eu já não pergunto para todos. Porque eu sei que aquela pessoa não foi, porque eu não quis ir. Aí eu não pergunto mais. Não foi ontem. Rosângela. Eu fui perguntar a Rosângela, até que eu no celular. E eu estava com outro número dela, e eu fui falar com ela no ouvido. E eu achei estranho ela não falar comigo. E outra pessoa de Boa Viagem falou comigo como irmã Rosângela. Aí quando eu fui procurar a irmã Rosângela, ela apareceu aqui da minha filha. Irmã Rosângela, e eu falando com ela no que estava Rosângela, Branca, cunhada vizinha. Entendeu? Mas só que eu tinha postado no outro, irmã Rosângela. então, irmãos, Porque se a gente vai contar a festividade que a gente foi convidado, Deus criou uma situação, quebrou todas as coisas e a gente não foi. Deus faz. Por quê? Algo Deus não queria que a gente fosse. Mas não foi, ninguém foi. Quebrou tudo. E todo mundo na igreja quebrou. Deus criou uma situação para a gente não sair dela. Um jogo lá, esporte, não sei o quê, grande a ser. Mas do mesmo jeito, né? Aquele ali, tudo bem, que não tinha irmão. E aí eu sei que eles não permitiu a gente lá. Entendeu? Mas o que eu estou falando é, dentro da nossa, Jesus vai mandar você para outra coisa. Ele não vai deixar de honrar o seu serviço. Vai falar para não uma briga danada. Vamos aqui, irmãos, continuar aqui. Deus é soberano, né, irmãos? Né? Ele é soberano, ele faz, e até porque a nossa vida pertence a ele, né? Então, ele faz da forma que ele apraz. Como vimos, algumas cartas de Paulo estavam sendo mal interpretadas.
E não só Paulo, né, irmãos? Jesus também passou por isso. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 ao 23. 21 Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 ao 23. Diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique vivo até que eu, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não havia de morrer ou que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Olha que coisa, né, irmãos? Olha o que fizeram com o que Jesus disse. Jesus não disse que ele ia morrer. Disse: se eu quero que ele esteja vivo até que eu venha. Eu pergunto, se Jesus ainda não veio, esse discípulo ainda está vivo? Não, também isso. Ele está com a cebola não, irmão. Porque sempre todos os dias voltavam para ele estar esperando ela. Não é isso? Entendesse? Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que é que não tem a ver com isso? Vem tu e me segue. Ao que é que os irmãos disseram? Que aquele discípulo não iria morrer. Jesus não disse isso. Distorceram o que Jesus disse. E hoje é diferente, irmãos? Não. De jeito nenhum. Jesus disse uma coisa e estão pregando outra. E não tem gente que é assim, né, irmãos? Você diz uma coisa, a pessoa diz outra diferente. Não tem gente assim? Você fala uma coisa, você diz uma coisa e a pessoa inverte a conversa. Isso é uma misericórdia, irmão. Se Jesus passou por isso, imagina nós. Né? Imagina nós. Como dizia Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Quantas coisas estão sendo pregadas em nome de Jesus, sem Jesus ter falado? Sabia disso? Juízo final, perder salvação, lutar pela salvação, ir para o inferno, grande tribulação, santidade externa, que é farisaísmo. Jesus nunca pregou isso para nós hoje, não. Nada disso hoje é para nós. Essas pregações aí de juízo final, perder salvação, lutar pela salvação, ir para o inferno, grande tribulação, nada disso é para nós hoje. Nada. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus foi contra a falsa santidade. Sabe o que é a falsa santidade? É aquela pessoa que quer mostrar a santidade nas roupas que veste. Entendeu? É aquela pessoa que quer ser santo, santa dentro da igreja. Aí dentro da igreja todo mundo é santo, todo mundo é bom. Mas dê um passo fora da igreja e vai ver o comportamento. As mentiradas, as falcatruas. Entendeu? O rolo, compra, não paga. A boca cheia de palavrão que só a misericórdia. Aí é santidade isso, né? Mas que situação, irmão? Eu jogo bola desde 2015. Pergunte a qualquer um quando foi que alguém me viu jogar um palavrão. Pergunta a qualquer um que eu jogo bola. Pergunte. É a mesma coisa que dizer que joga bola para
E isso quer comparar tudo igual. Meu Deus do céu. Não tem pecador nem pecador, é tudo uma coisa só. Não quer cabeça bitolada, entendeu? Se você está em adultério, é pecado. Se você joga bola, é o mesmo pecado. Aí quer colocar tudo no balaio de gato. Porque acontece farisaísmo. Né? Agora, siga os passos dessas pessoas, para você ver, é mentido aqui, Eu acho é que mentido fofocagem ali. é pecado, dever é pecado, copiar. Entendeu? Então é para revolta um saco só. Aí você não pode fazer nada. Aí tira o corpo de lado, Se você vai para a praia, você tem que tá pecando. Entendeu, irmão? O que acontece? A mulher para tomar banho de praia de saia A responsabilidade pelos nossos atos é nosso. Entendeu, irmãos? Só farisaísmo, só miséria. Por que é que as pessoas do mundo têm tanta raiva dos crentes? Porque os crentes querem ser uma coisa que não é. Olha, quer arrumar uma inimizade? Vai chamar meu pai para ser crente. Chama quem? Meu pai? Entendeu, irmão? Por quê? É muito safado, mentiroso, né? Entendeu, irmãos? Essa é a fama. Agora, quando está... Agora, quando está na igreja, é aquela santidade, é aquele paletó, é aquela roupa, não sei o que, Pai do Senhor, engrossa. Eu não sei para que engrossa a voz. Você fala como? Na sua voz. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vou te dar uma pirâmide. Entendeu, irmão? Só aparência, falsidade. E esta santidade pregada, ela vem sendo pregada por anos. Aí quando vê o pastor Fernando de bermuda, a mente fica bitolada, fica com raiva, quer falar, mas não fala. Olha, menino, passou. De bermuda. Só a misericórdia. Só a misericórdia, irmãos. É só aparência, né? Nós paramos o estudo passado no assunto o fim do mundo, não foi? Terminamos no fim do mundo, Mateus capítulo 13, versículo 40. Mateus capítulo 13, versículo 40, e onde paramos a semana passada. Misericórdia, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 40, onde paramos? Mateus o quê? Mateus 13, 40. Assim como o
joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. É a pessoa lê esse versículo aqui e diz o que? O mundo vai se acabar. 13:40 de Mateus. Essa palavra mundo é o que, irmãos? Aion. Aion é um período de trevas, é uma era, é um tempo, entendeu? O que é que Jesus está dizendo? Na consumação deste tempo, desta era, deste aion, deste mundo, não é o planeta Terra, não é a humanidade. Agora, se colocar tudo num balaio de gato, aí realmente vai entender que o mundo vai se acabar e só misericórdia. E antes disso, Jesus vai separar o joio do trigo. Só que isso aí já aconteceu, né, irmãos? Eu também acho. Já aconteceu, já separou tudo. E vai separar mais o quê, irmão? Vai separar mais o que agora? Já queimou tudo, já separou, irmãos. Quem é de Deus é de Deus. Quem é bom de boa. Não é negócio Quem não, não vem, irmão. não vem. Então, O pastor, é por isso que a Bíblia diz que é povo chamado, não, muito chamado, o povo de hoje. Não vai suprir as pessoas não, viu? já pensou, irmãos? Que tristeza. Mas essa palavra não é dita para quem é escolhido, é que cada O pastor povo pode não diz, não, o povo está para hoje. É. Não está para o ano passado. É, isso aí já é. Então, vai ficar... Traz tudo como se fosse para hoje. E a pessoa escuta uma pregação dessa, muito chamada do pouco escolhido. Eu estudo aí, direto. meu Deus do céu. Isso aí é para obra. É todo mundo na igreja, é para É trabalho. tudo que é dirigente. Todo mundo vai ser dirigente, todo mundo vai ser pastor. E Mas é como isso, ver a pessoa na rua e olha, É como saiu. É porque assim, É muito tem chamado. pessoas que realmente foi chamada só para ficar na cadeira mesmo. Mas eu já Mas disse se assim, tem. todo mundo é... tem alguma função. Tem uma Seja interceder, Mas só que seja Deus, ele orar, não seja vai fazer. cadeira porque é safado. É porque Quer se esforçar. você Não se não quer esforça, não. que Deus não está obrigando a fazer nada, não. Vamos Se aqui você ao não gosta, eu não ponto. faço, não faço por quê? Porque eu não quero. É Deus? Não é, eu sei. Mas eu sei. Eu sei. Vamos ao ponto de número 5, de onde paramos. Vamos concluir hoje a introdução do nosso curso na 5º ponto. Os 5 não são Isso aí foi só o resumo da aula passada. O resumo da aula passada que nós vimos Agora na aula vamos lá passada. para o 5. Você falando que eu procurei aqui, não estava achando nada. Não, é resumo. Você tem que avisar, né? Porque eu estava aqui 2 dias atrasando e eu já ia perguntar, pastor, você está lá no céu? Tá lembrando que ele falou ele lá na nota O 5. Qual o propósito do livro do Apocalipse? Né? Paramos aqui nesse ponto, né? O senhor sabe que sábado foi de Deus? Porque O eu senhor sou sabe sincera. que sábado foi de Deus? De quê? O senhor deu resumo simplificado. Não, eu comecei a... O que vimos no Não, último o senhor disse estudo. assim, o senhor disse assim, vamos para o quinto, não foi? Então, Aí o senhor começou a resumir o que passou na aula passada. isso, o que E eu vimos no procurando último... aqui. Aí agora o senhor veio uma hora atrás dizer que vai. Vai entrar agora. O que vimos no último estudo. Vamos E eu disse ver. àquela menina, já cheguei aí no estudo. Ela disse, vem buscar a tua sopa, eu chego já. Vamos lá, irmãos. O que vimos no último estudo. Concluímos agora. O 5º. Qual o propósito do livro do Apocalipse? É colocar medo? Porque as pessoas têm medo do Apocalipse. Deixa eu colocar um áudio aqui, irmão. Escuta isso aqui. Eu tinha medo de fazer algumas coisas, porque eu não entendo muito. Eu não ia falar disso de tempo para trás e para frente, não entendo. Racista para trás não, não vou fazer um pouco de medo. Escuta isso aqui, irmão, por Eu gentileza. não escutei muito não, porque a pessoa prega muito sobre o apocalipse. Tudo que a
no mundo é o Apocalipse 5, não vê? Isso tudo que está acontecendo aí não é nada do homem, não é? Peraí, está muito alto. Vê. Isso tudo que está acontecendo aí não é nada do homem, não é? O presidente, é do fulano de tal, é do ciclano, não é nada. Já é a palavra que está se cumprindo aqui, ó, no livro de Apocalipse. Já é aqui, ó, aqui, ó, tá lá, Apocalipse. Não acredite nesses tais profetas, pois o que eles apresentam não tem fundamento. Todo o livro do Apocalipse, o Cristo glorificado apareceu para João e mandou João descrever o que estava acontecendo e o que em breve estava para acontecer e enviar para as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse já teve o seu total cumprimento na primeira era do século I. Apocalipse é um fato consumado. Isso tudo que está acontecendo. Entendeu, irmãos? Tudo que acontece. Tudo que acontece no mundo é o Apocalipse. Esse evento está prestes a acontecer. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Jesus virá às nações e elas serão julgadas. E os salvos irão morar no céu com ele para sempre. Atos dos Apóstolos diz que Jesus voltará de forma física da mesma maneira que ele subiu aos céus. E ele virá com seus santos e os mortos serão ressuscitados e todos os povos serão julgados. Satanás será destruído e os ímpios que rejeitaram a Cristo irão para o inferno. Mas quem ama Jesus terá vida eterna, sem tristeza e nem morte. E quem saberá quando será a volta de Jesus? Mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando ela estiver perto. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos acontecimentos dos últimos tempos. E Jesus fez um resumo de todos os sinais em Mateus 24. Esse evento está preto. Não. Esse inferno que é pregado pela religião, não. Na Bíblia, inferno, todos nós vamos. Eu vou para o inferno, a irmã Ciano vai para o inferno, a irmã Gisela vai para o inferno, a irmã Rafa vai para o inferno. Entendeu? Porque inferno é sepultura. Vai viver para sempre. Inferno é isso, é sepultura. O cemitério. Quem é que vai para o cemitério? Tu vai para o inferno, tu deve dizer, rapaz. O pastor falou. Isso é inferno. Eu vou botar no meu estado amanhã. Se você quiser ou não, você vai para o inferno. Pode colocar. Pode. Querendo ou não, só tem uma forma de uma pessoa não ir para o inferno. É se não morrer. Somente isso. Entendeu, irmãos? Inferno é sepultura. Por isso que as pessoas não querem pregar, porque sabem que se for por amor, não vão ficar na igreja. Aí hoje, Os meu medos. entendimento é esse, né? Que eles pregam a palavra do Apocalipse, colocando medo, que as pessoas ficarem A igreja fica lotada. não por amar a Cristo, mas sim por medo do que pode acontecer. Depois do inferno tu vai, Rafa. Entendeu, irmãos? Quer dizer, Satisfeito meu coisa. Eu não estou preparado, viu? Davis, eu não estou preparado não, Jesus. Além da curva de vamos lá. Qual o propósito do livro do Apocalipse? Colocar medo? Never. De jeito nenhum. Não é, mas para quem prega, participa. Agora, para quem prega, A mentira para quem não tem conhecimento, realmente dá medo. mas também, como o senhor disse, não é conhecimento. Tem muitas pessoas que sabem E não e prega. preferem a igreja lotada, mas sabe da graça, sabe o que verdadeiramente tem que dizer. Mas, como não tem a igreja lotada, e tipo que aquele é, igreja não é lotada que é a de fulano, prefere não é mentira.
que glória. Porque no tempo que o pastor escorregou, que o pastor ficou sem ir para a igreja, todo mundo fica mais do que o pastor. Foi. Acho que o pastor já está na mão, para ir na igreja. Mas não, eu estou dizendo pecado. Para ele, tudo são pecados. Mas não sabe o que é pecado. Eu acho que nem tudo é nesse negócio de pecado, essa história aí, de cara aí. Porque é pecado, eu sei se quando a gente errou, ele acabou. Errou. É você pensar nele. Eu acho que pecado Porque é quando você você não vai é um todo, a consequência que é você. Não é ninguém, não é tu. Não é ninguém aqui, ó. É eu. Então, eu vou Então, fazer. Vai ser cobrado por mim aqui, ó. Mas, tudo bem. qual o propósito do livro do Apocalipse? Não é colocar medo em ninguém. Quem coloca medo é as pessoas. Faz do Apocalipse um terror. Né? Um terror para colocar medo nas pessoas. As pessoas têm medo do Apocalipse. Você não conhece, né? No caso, você não tem noção, gente. É isso que vai acontecer. Então, a mensagem do Apocalipse é mostrar que o dia do Senhor tinha chegado. Só uma dúvida. Aí uma pessoa que é evangélica, morre de algum acidente, algum tiro, alguma coisa. É consequência de alguma coisa ou que foi desse permitido? Quando uma pessoa que é evangélica e morre de uma forma que a gente julga. Feito aquele pastor que morreu ali na curva do carro, quebrou os pedaços e ele foi a alma dele se levou. Aí o pastor está sendo. é consequência. Só que o tempo, né? De uma forma ou de outra. Ou porque aqui eu fiquei pensando aqui agora, né? Será que como Jesus ele vai nos guardar, que ele vai voltar e vai nos guardar, no caso não é só quem morre dormindo, Jesus guardou. Agora esses De todo que morrem jeito, né? Aqui. Ele guarda também, Eu leva. tenho aqui, ó. Chegou. consequência de alguma coisa. Então, o tempo acabou. Todo mundo tem um tempo. Certo? Mas só falta 6 anos. Mas quando morre assim, a pessoa de novo, Aí, pastor. É. Ele só tem 6 anos. É. Não é pastor, morreu porque eu estava E perdido. quando chega o Mas dia, já irmão? sabe, né? O pastor Merdão só tem 6 anos. 6 anos. Enquanto 6. Até 50 tá bom demais. Agora, ele está achando que ele vai me guardar por dentro. agora eu estou a Maria, eu não Qual o propósito do Apocalipse? Abra sua Bíblia em Apocalipse 1:10. Irmãos, esse versículo aí é para entender a Bíblia toda. Só com esse versículo. Não fica ligado ali, peraí. É um Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Somente esse versículo é o suficiente para Eu entender fui arrebatado em espírito. a Bíblia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 1, 10. Isto. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trompeta. Está bem claro aí esse texto? O que é que João está dizendo? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu pergunto a vocês, o que é o dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? O dia do seu determinado para. Olha como o sistema religioso é. O dia do Senhor, para o sistema, é o que? É um dia de sábado ou um dia. Por isso que muita gente guarda o sábado, né? Não trabalha. Quando ele está longe embaixo, fecha tudo, mas não é bom. Um dia de sábado ou um dia de domingo. Ele não abre a loja. Eu ia trabalhar na trabalhar sábado. Meu Deus, meu pai não foi assim. Aí fica lá, tem que guardando, agora é meu criticado. Ele fecha as 2 horas. É que deveria do sábado. Ele dá fora todo mundo. Não dá no curso, só no sábado.
aqui, irmãos, rapidinho. Ficou baixo. Para o sistema, o dia do Senhor é o quê? É um dia de domingo ou um dia de sábado. Só que, na Bíblia, o dia do Senhor, em Apocalipse 1:10, é o dia do julgamento de Deus para a nação de Israel e para as pessoas que não foram obedientes ao Evangelho pregado por Paulo. Esse versículo, o dia do Senhor, não é para nós hoje, já aconteceu. Era o dia do juízo de Deus para a nação de Israel, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Então, as profecias de Jesus com relação ao dia do Senhor, ele falou tudo isto. Tudo isto Jesus falou. O dia do Senhor em Apocalipse 1:10 não é um dia de 24 horas, não é um sábado, não é um domingo, é um dia escatológico, é o dia do juízo, é o dia do julgamento de Deus. Basta ver o que diz o restante do livro do Apocalipse: revelação do julgamento de Deus para as 7 igrejas do primeiro século, que se cumpriu no ano 70. Ou seja, quando João teve essa revelação, olha o ano aqui, ó, de 60 a 67, o ano que o Apocalipse foi escrito, de 60 a 67. O templo foi destruído no ano 70, faltava pouco tempo. Por isso a expressão em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Por que o tempo estava próximo? O dia do Senhor, o dia do julgamento de Deus para Israel. Por que o julgamento? O que é que Israel fez? Rejeitou Jesus, rejeitou o Messias. Jesus veio para Israel. João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não os receberam. E não só isso, mataram Jesus, rejeitaram e mataram Jesus, viraram as costas para o Filho de Deus. O que é que Deus mandou? Juízo. E aquele julgamento já tinha sido avisado. Deus já tinha avisado por intermédio. Irmãos, é tão bom você entender isso aqui, ó, a data que as cartas foram escritas. Porque se você entender a data que as cartas foram escritas, você entende a Bíblia melhor. Por exemplo, Romanos foi escrito entre 50 e 51. Romanos. 50 e 51. Antes de Cristo. A carta de Paulo escrita aos Romanos. Eu coloquei aqui tudo direitinho. Pastor, antes de Cristo, Antes dele morrer. E depois quando ele ressuscita. Isto, 55 a 59, a carta de Paulo aos Romanos.
Cristo significa antes de Jesus ter nascido no mundo. Depois de Cristo significa depois que ele nasceu, morreu e ressuscitou em espírito. Entendeu? Isso é o que significa. Então, depois que Jesus, quando você lê a Bíblia, as cartas, sabendo isso aqui, o tempo que elas foram escritas, o entendimento fica melhor. Você não vai trazer para hoje o que foi falado, por exemplo, Tiago. Tiago foi escrito quando? A carta de Tiago. Nem botei Tiago aqui. Está aqui. Tiago foi escrito, sabe quando? Tiago foi escrito de 43 a 60 depois de Cristo. Do ano 43 ao ano 60, Tiago escreveu a carta dele. Agora veja o que Tiago vai dizer. Olha o que Tiago vai dizer. Tiago capítulo 5, olha o que diz. Eu não posso pegar esse texto de Tiago e trazer para hoje. Por isso ele usa essa expressão: o juiz está às portas. Tiago capítulo 5, Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vida de quem? Do Senhor. Por que Tiago disse isso? Porque a igreja estava sendo perseguida. Entendeu? A perseguição estava grande. E eles estavam aguardando quem? A vinda do Senhor para tirar daquela situação, para julgar, para o julgamento ser pronunciado. Sede, irmãos, pacientes até a vinda do nosso Senhor. E se eu for pregar isso para hoje? Não vale. Não vale pregar isso tanto. Porque ele já veio. Entendeu? Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Esse é o lavrador, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporal e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Faltava menos de 30 a 20 anos. Estava próxima. Aí eu vou trazer esse texto para hoje? Não vale. Já aconteceu quase 2.000 anos que isso aqui já aconteceu. Aí pregam para hoje, versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Entendeu? Se o juiz está na porta, ele está longe ou está perto de entrar? Então estava perto a entrada do juízo de Deus contra a nação de Israel, irmãos. Mas se não for falado, ensinado, a pessoa vai ler um texto desse, vai pregar que Jesus está voltando. Que Jesus está bem na porta, batendo, e está voltando já, e tem que se preparar. Hã? Não, não vai não. Da forma que é pregado, não. A volta de Jesus é como? É em forma de juízo, em forma de julgamento, entendeu? Jesus nunca disse que iria voltar para todo mundo ver ele. Jesus nunca disse que iria arrebatar a igreja. Jesus nunca pregou isso. Quem prega é quem? A religião. Jesus não. Então a gente pode passar, irmãos. A gente vai morrer, Jesus vai voltar. Pode ficar tranquilo. Vai voltar não, Jesus não volta não. Ele já votou em juízo. Ele já votou em julgamento. Abra sua Bíblia em 1
1 Coríntios, capítulo 7, olha que coisa, né, irmão? Oh, que coisa linda. Olha como o entendimento é maravilhoso. Quando você começa a ter entendimento, abrir seus olhos espirituais, abrir seu entendimento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Está vendo? Quando Paulo escreve Coríntios, qual é o ano? O ano é Coríntios. Qual ano que Paulo escreveu essa carta? Sabe quando foi? Aproximadamente 55 a 57. 55 a 57. Para 70, falta quantos anos? De 15 a 13 anos. Faltava de 15 a 13 anos para Jesus vir em volta, em forma de juízo, em forma de julgamento. Olha o que Paulo está dizendo. E por que ele disse isso? Olha aqui. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que está, o que resta, é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Olha aí. Aí prega, por que não prega para hoje esse texto aqui? Por que quem está casado não deixa a mulher para ir fazer a obra? Jesus não está voltando? Por que não larga a família e sai pelo mundo aí na doideira fazendo a obra? Não pregam que Jesus está voltando? Então deixa a sua mulher em casa, siga o que Paulo está dizendo. Olha, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Uma pessoa que vive sem mulher tem compromisso em casa? Não. Vive pelo mundo andando. Então, quem prega que Jesus está voltando, viva uma vida como se não tivesse família. Entendeu? Quem acredita e quem prega, Jesus vai voltar. Ele está quase voltando, está na porta, ele vem em breve. Então deixa a casa, deixa a família, deixa trabalho e vá pregar, vá fazer a obra. Ele está voltando logo? Por que não fazem isso? E não é só isso não. Entendeu? E não é só isso não, tem isso aqui também, ó. Olha o versículo de número 30. E os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se não comprassem. Não comprem mais nada. Mas o que é que você vê, irmão? É pessoas cada vez comprando mais bens. E Jesus não está voltando, criatura? Para que vai comprar mais coisa para a vida? Você não vê não a contradição, o engano que é pregado sobre a volta de Jesus? Mande, diga assim, ô meu pastor, ou qualquer pessoa, ó, Jesus está voltando mesmo, é verdade, então me explique isso aqui. E por que você vive casado? Deixe sua mulher? Pare de comprar. Pare de querer possuir bens. E vai ser tudo destruído. Entendeu, irmãos? Vai ficar para quem corre por lucro, né? Vai ficar para quem corre por lucro. Versículo 31. E os que, olha que coisa linda, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Não vai ser destruído, né? Entendeu? Paulo escreveu isso quando? De 50 a 57. Vale para hoje isso aqui? Não.
Isso aqui já passou, minha filha, quase 2.000 anos. Não tem mais nem osso. Essa palavra aqui, Paulo falou isso por quê? Porque Jesus estava voltando naquela geração. A vida de Jesus era para aquela geração. E não é vir para buscar a igreja, não é vir para arrebatar a igreja, é vir para julgar Israel. Imaginei assim, Jesus ainda não tinha nem subido. Não. E puxando o pé, não, você não está não. Você... Agora veja Hebreus 9, como é que os religiosos, pregadores, Mas a forma que o povo fala, a mente da gente, ela vai logo formando assim, né, pastor? É. Aí quando eu estava um pouco pregar, eu achava que era assim, que Deus ia ficar na nuvem e aí ele ia subir. Eu disse a menina que ela com que ela não ia subir. não, irmãos. Ó, Vai descer primeiro. vê o que diz Hebreus 9, 26 ao 28. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, tem vírgula. O que é a consumação dos séculos? É o fim daquele período. E isto depois do século. É o fim daquela era. Uma vez se manifestou para fazer o quê? Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Oh, meu Deus. Aleluia. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quando essa carta foi escrita, Hebreus, olha aqui, 60 a 62. Eu pergunto, aquele povo ainda está esperando Jesus, né? Entendeu? Aquele povo aqui, para quem essa carta aos Hebreus foi escrita, ainda estão esperando Jesus, né? É muita gente no mundo que era perguntar se ninguém. Entendeu, irmãos? Quer dizer, é muita mentira pregada, só a misericórdia. Olha o que Jesus disse. Abra sua Bíblia em Marcos. Vamos falar sobre o juízo. Abra a tua Bíblia. Marcos capítulo 8, versículo 38. Isso. Jesus falando que o julgamento de Deus, o juízo de Deus era para a geração que viveu no tempo dele. E a geração do tempo de Jesus durou até o ano 70. No ano 70 aconteceu o julgamento de Deus para a nação de Israel. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 38, olha o que diz. Marcos 8, 38, diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração adulta e perversa se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu com os santos. Olha aí, ele vai vir ainda. Quer dizer que esse povo aqui está vivo aí esperando Jesus vir. Porque se Jesus ainda não veio, esse povo aqui tem que estar vivo para esperar ele, né? Eles podem acertar, né? Mas.
Estamos encerrando. Livro de Joel. Olha o que diz Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Está vendo? O que era o dia do Senhor? Julgamento para a nação de Israel. Último versículo, Malaquias. Malaquias, capítulo de número 4. Olha que versículo lindo, né? Malaquias, capítulo de número 4. Isto. Versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Antes que o dia do julgamento chegasse, era necessário Elias vir primeiro. Ele já veio ou não? Já. Mateus capítulo 11, versículo de número 12, o 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se querer dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Olha aí. O que é que Jesus está dizendo? O julgamento chegou. E aconteceu no ano 70. Quando você entende isto, você entende Apocalipse perfeitamente. Ou seja, o Apocalipse não é para nós. O Apocalipse não vai acontecer. Já aconteceu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Agradecer a Deus por mais uma noite, concluindo hoje mais um culto, mais um trabalho, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira eu cheguei cedo, viu? Eu vou dar aqui de 6 horas para ver. 6 horas eu não vou chegar aqui, não. Ele pior. Agora, como é que vocês vão querer comer? Maravilhoso. Vamos orar para encerrar. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Recebe a nossa gratidão, leva todos em paz, em nome de Jesus.